açaí de máquina, quando parece com açaí artesanal, ele remete ao açaí artesanal. É igual um seguidor que perguntou aqui da Taylor. Quando eu coloquei a máquina, coloquei o açaí. Então, o seguidor perguntou: Amanda, você fala que parece açaí artesanal? Mas açaí artesanal não é só açaí de liquidificador ou de triturador? Como é que o da máquina é açaí artesanal? Gente, ele remete ao açaí artesanal. Então, tem como também você fazer o açaí, tá? Produzir, né, o açaí em máquina e ele parecer açaí artesanal. Agora, ele é açaí artesanal? Não, ele passou em produtora, tá? Mas ele tem característica de açaí artesanal. Agora, para fazer dessa forma, tem que ter conhecimento técnico, tá? Ontem eu fiz um presencial e aconteceu o seguinte: eles tinham trocado, eles produziam só em máquina, tá? E eles, todo mundo conhece, inclusive eu falo sempre, tá? Praticamente todos os dias no YouTube tem um vídeo lá falando do CPL, né? Que é o ciclo da produção lucrativa. Então, se você segue o CPL certinho, você vai ter uma durabilidade maior, né, de equipamentos. Por quê? Vai aumentar o tempo de vida útil da sua máquina. Porque você sabe trabalhar com a sua máquina. Então, se você trabalha da forma correta, se atentando ao volume de produção da máquina, a forma que você vai colocar os ingredientes, o que vai acontecer? Você está cuidando melhor da sua máquina, logo ela vai ter um tempo de vida útil maior. Então, no presencial ontem, aconteceu o seguinte: o pessoal, acostumado a produzir em máquina, foi passado para o gerente a forma correta de produzir o açaí artesanal. E eles estavam acostumados com a produção de máquina. Na hora que fez a troca, o gerente esqueceu de passar um detalhe para a equipe. Então, o que aconteceu? Então, ele esqueceu de passar. Quando você faz o açaí artesanal, a forma de preparo, mesmo seguindo o CPL, vai ser diferente de uma produção em máquina. Então, o açaí artesanal da galera do presencial ontem tava ficando líquido. Não tava ficando aquele açaí maçudo, mais denso, sabe aquele açaí bonito artesanal, com características de açaí artesanal? Não tava assim, tava líquido, tava suco, como se fosse passar na máquina. Então, o açaí artesanal é bem específico, tá? Porque ele remete muito ao nosso açaí raiz. Então, a forma de preparo dele também é diferente, tá? Mesmo seguindo o CPL, mesmo se atentando às técnicas, à ordem, à armazenagem, tá? A todas as etapas, ao REC voa, né? A todas as etapas do processo produtivo, ainda assim é diferente de uma produção de máquina, tá bom, gente? Estou precisando do açaí artesanal em bags, é possível? Sim, gente, na verdade é o açaí, né, que é possível. Em bags, provavelmente é o acético, né, o asséptico. Então, esse açaí, sim, você pode comprar e ele fica armazenado ali em temperatura ambiente. Tem como produzir esse açaí também, tá? Mas a gente precisa de laboratório também, nos auxiliando ali naquele desenvolvimento que a gente precisa fazer testes, tá? E aí, é requisitada, não sei se é essa a sua pergunta, toda a nossa equipe, tá? Então, a nossa engenheira de produção, a nossa engenheira de alimentos, perdão, a nossa nutricionista e laboratório, tá? Então, eu consigo fazer o açaí, mas eu vou precisar da equipe. Então, o custo é bem maior, tá? Para produzir o açaí asséptico. Eu não sei se essa foi a pergunta. Robson, confirma pra mim se esclareceu. Agora, eu não sei se a sua pergunta é se você precisa comprar o açaí asséptico onde tem. Aí você tem que procurar na internet onde compra o açaí asséptico, tá bom? Esse é o nome dele. É o açaí que você não vai... Você vai comprar tipo uma bag, sabe aquela bag de leite condensado? Naquele estilo. É o açaí asséptico. E aí você tem um... Qualquer coisa manda o direct que eu passo um contato. Que vende, pelo menos que vendia. Eu não sei se os meninos ainda têm. Eu posso verificar. Então, gente, essa dúvida que eu comentei com vocês chega muito aqui. Então, Amanda, fazer açaí é tudo igual? Não é igual. Não é igual. Se você realmente tem, né, qualidade, tem padrão no preparo,
tem controle dessa qualidade, você precisa organizar os seus processos, tá? E treinar a sua equipe. Não adianta nada organizar os processos e a equipe não é isso mesmo, né? Então, não adianta nada você organizar os processos e a sua equipe não ficar ciente. Igual ontem, né? Nesse presencial. Então, aconteceu isso. A equipe não foi treinada com as alterações da produção. Então, o que acontece? A equipe produz de forma errada. E produzir o açaí artesanal líquido é muito ruim. Primeiro, gente, você precisa entender outro ponto muito importante. Muito importante. O tipo de açaí que a Vinha, por exemplo, que entrou aqui. A Vinha, ela vai produzir o açaí para vender lá na cidade dela. Aí entra o Arthur. Aí o Arthur viu a Vinha o maior sucesso e vai pegar o açaí igual da Vinha e vai vender na cidade dele. Não é bem assim. Porque não necessariamente o açaí que ela vende, que é um sucesso lá na cidade dela, o Arthur vai vender muito bem na dele. Não. São produtos, são públicos diferentes, então não necessariamente o produto ele vai ser igual para ter aceitabilidade naquela região, tá? Então, por exemplo, tem lugares no Espírito Santo, o forte lá, por exemplo, é o açaí cremoso. Se você pegar esse açaí cremoso, que é super forte no Espírito Santo, e trouxer para Brasília, pelo menos em determinada região de Brasília, você não vai vender tão bem quanto você vende no Espírito Santo. Por quê? Porque são públicos diferentes. Então, tem locais que o público é mais qualificado. Ele não quer o açaí tão doce. Ele não quer o açaí fraco. Ele quer o açaí mais próximo do açaí que ele conhece, que ele tem naquela memória, ou aquele açaí que ele provou uma vez, o açaí do norte, da região norte. Então, não quer tomar outro. Então, isso é público. Por isso que você precisa conhecer o seu público. Precisa. Se você não conhece o seu público, você pode entrar com uma ação que não vai ser assertiva. De produto, você vai implementar, eu quero fazer o açaí igual do Joãozinho e vou colocar aqui na minha região. Você pode quebrar a cara. Porque o Joãozinho, na região dele, ele conhece o público dele. Então, da mesma forma, açaí artesanal. Então, na sua região, o açaí artesanal vai ter público para ele. O público é mais qualificado. O preço que você vai poder colocar no açaí artesanal, você precisa conhecer muito bem o seu produto. Senão, como que você vai ter competitividade? Como? Colocando um açaí nível o que seus concorrentes vendem, por exemplo, de um mix de açaí, e você coloca um açaí um pouco mais concentrado, aí você começa a vender muito, você acha que você tá ganhando dinheiro. Será que você tá ganhando mesmo? Eu sempre falo e bato muito nessa tecla. Gente, a gente precisa fazer o mapeamento de tudo. Não adianta você olhar de forma superficial, porque entrar dinheiro vai entrar dinheiro. Vai. Agora, depois que você pagar tudo, quanto que sobrou? Ah, Amanda, isso é só a parte financeira. Mas isso aqui tá ligado diretamente com a sua produção, meu amigo. É isso que muita gente não entende. Então, não dá atenção para a produção, não dá atenção para custos e quer fazer uma precificação assertiva. E aí? Né? Então, é muito complicado.